diria, que se dispõe a conhecer o mundo, livre de preconceitos, de definições, de coisas. Ela quer saber o que é o mundo. E ela é curiosa, ela vai. Ela só vai. Iago, ele é um garoto muito mimado pelos pais, pela família dele, mas ao mesmo tempo ele tem um coração de ouro, ele tem as melhores intenções, ele se apaixona pela Leila, que é uma pessoa do lado de lá da terra, e ele se apaixona pela história, pelas coisas que ela tem para mostrar. Ele é uma pessoa muito, muito curiosa e tem um coração que, apesar de cometer muitos erros, é um coração muito puro, e acredito que o amor dele é imensurável em relação a tudo que ele quer para o mundo, ao que ele quer para ele, para ela também. O Pirulito, na história, é o melhor amigo da Leila, e ele é um soldado, um guerreiro, na verdade, desculpa, um guerreiro do lado azul, do lado, né, dos nativos de Porto Leste, e apesar dele ser um guerreiro, a figura dele, né, que deveria ser de uma pessoa super valente, ele é muito menino, ele é meio medroso. A Leila é muito mais corajosa que ele, então ele acaba sendo quase que o Sancho da Leila. Bom, Belisa é uma princesa. Ela, apesar de ser uma princesa, ela é triste. Ela tem uma felicidade, ela tem uma esperança, uma força, que eu não sei de onde vem, mas ela tem um histórico um pouco complicado e assim, ela se sente como um peso para os pais no quesito nome da família, esse sentido de coisa, sabe? Que a última filha solteira, mais ou menos é essa a Belisa. Belisa, é a dama pra você. Belisa, faz qualquer um enlouquecer e vai ser a chama que acende o fogo da paixão. Você vai mudar de opinião. Lembro que nós temos, né, amigos em comum, o Tino Zani e outros, mas o Tino Zani basicamente que me apresentou ao Vitor, porque eu lembro que eu comecei a compor e eu estava mostrando ao Tino, que é diretor de diversas coisas, assim, olha só, Tino, fiz umas músicas, etc. E aí ele me apresentou o Vitor, que estava com um projeto de montar um musical baseado num livro que ele escreveu, que o Vitor, além de dramaturgo, escreve livros, poeta, etc. Casus Belli, que nunca chegou aí pro palco, mas o Tino me apresentou ao Vitor, falando, esse cara compõe, etc, ele pode fazer as músicas pro seu show. Então eu falei, beleza. Aí me apresentou o Vitor, nos conhecemos e de cara a gente já se deu super bem. Uma coisa que a gente tinha em comum é que a gente ama fazer o que a gente ama. Começamos a virar amigos e o Casus Belli nos uniu muito porque a gente virava à noite montando o roteiro na casa, no Starbucks e tudo. Mas foi daí, foi para dar início ao Casus Belli, que no final teve uma leitura, a gente chamou um elenco gigante, 13 pessoas, foi delicioso, mas foi daí, foi do Casus Belli. Aí desde então eu e o Vitor a gente nunca mais deixou de estar junto em outros projetos, conversando, trocando figurinha, amigos, sempre. Por isso é fácil entender quando reflete o sentimento. O amor é como a lua, está nos dois ao mesmo tempo. Se essa lua soubesse, se essa lua entendesse. Veio do próprio universo folclórico brasileiro, né? Eu sempre fui muito fã da cultura popular brasileira, das cantigas, das parlendas, das lendas, e esse universo é muito rico. A maior inspiração vem disso mesmo, que é o que a gente coloca aqui. Na verdade, o mais difícil foi fugir disso, criar uma história original para ligar todas essas coisas que já são incríveis e já são muito inspiradoras e completas por si, e criar uma história que ligasse tudo isso. Foi bem desafiador, bem legal, mas a maior inspiração é o nosso folclore. Bom, o Vitor sabia que, até porque a base da concepção dessa obra toda criada foi o negócio de pegar cirandas, as cantigas, então ele com certeza queria usar essas melodias, letras, essas cançõezinhas no show.
Mas ele me conhece, ele sabe que eu gosto de criar um musical. Então, eu sempre tento pegar emprestado ao máximo, mas claro que as músicas são autorais. Eu pego muita referência de Alan Menken, que é o compositor de inúmeros musicais de sucesso e dos filmes da Disney. Eu gosto de respeitar uma lógica de como se faz uma música em estrutura, respeitar as letras. A gente faz as letras juntos, eu e o Vitor. E a gente sabia que um show precisa ter seus altos e baixos em todos os sentidos. No sentido de que às vezes fica tenso, aí fica feliz, fica triste, é o contrário, né? Fica tenso, aí feliz, né? E as músicas da mesma forma. A sequência de músicas tem que ser variada, senão fica tudo parecendo sempre a mesma música. Então a gente sabia exatamente onde ia cada música do show. Aqui vai o solo da protagonista, aqui vai a música que a madrinha vai alegrar. A gente sabia a função de cada música e sabia que cada música tinha que ter sua cor. E em cima disso, a gente foi montando junto, a gente tinha as referências, né? As referências até são bem claras para quem tem um vocabulário, um repertório grande de musicais americanos e talvez brasileiros, até melodias brasileiras. A temática das brincadeiras, na verdade, eu sugiro algumas brincadeiras no texto, junto com as parlendas, com as lendas, trava-línguas, adivinhas. Eu proponho algumas coisas de brincadeira. Mas as brincadeiras, que são da encenação, elas são ideias da direção, da Vicky, da Vitória Ariandi, que é a diretora do espetáculo, que entendeu, quando eu falava para ela que nosso espetáculo era uma ciranda, era brincar de contar a história, brincar de viver esses personagens, e usou isso na encenação. Ela partiu, todas as cenas ela usa uma brincadeira que parte, todas as cenas partem de uma brincadeira, tudo parte, é um grande jogo que a gente está jogando o espetáculo inteiro e ele não acaba. Nós somos diferentes, somos céu e mar, e a linha do horizonte insiste em nos separar, porém por mais que faço, esse encontro acontece. É uma honra. É muito legal. E graças a Deus não é meu primeiro musical 100% brasileiro, autoral. Eu também estou em cartaz no Lembro Todo Dia de Você, do Núcleo Experimental. Isso é impagável, porque a gente tem a nossa linguagem, a gente tem o nosso jeito de contar as histórias. Nós temos muita criatividade, muito conteúdo para contar. E o Brasil tem importado musicais de fora, contando histórias que não são nossas, mas que ao mesmo tempo a gente adapta e são ótimos também, mas que a gente tem muita coisa para contar, né? E ter essa coragem e essa determinação para fazer acontecer e contar essa história do nosso jeito, para as pessoas se identificarem mais, né? Com as nossas histórias, com a infância delas, com a história que elas viveram. Aí é muito, muito legal. É uma grande honra e um privilégio. Na verdade foi um processo muito rápido, né? Muito, muito rápido. Foram, 15 dias de ensaio, a gente levantou, assim, foi um absurdo de rápido. Então não deu tempo de se aprofundar muito, de pensar muito. Então ainda ela está em amadurecimento, né, a personagem, em transformação e tudo mais. Pra mim, eu sempre falo que o musical foi um grande processo de cura mesmo, sabe? De reaprender e redescobrir quem eu sou. Então, é um processo doloroso a gente olhar pra dentro de si, assim, e descobrir os seus próprios monstros e também os seus próprios heróis. E eu consegui. Tô conseguindo ainda. Elisa, porque precisa ser assim. Elisa, ela não é mulher pra mim. Eu já disse, um casamento não precisa ter amor. Ninguém gosta de um jardim sem a beleza de uma flor. Todo mundo tem que vir assistir esse musical. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, não é nem essa coisa de patriotismo da nossa história. É só pelo fato de que a pessoa vai se identificar, vai, como falam, a base é da infância. Todo mundo pegou referências que a gente tem, todo mundo, inevitavelmente, que nasceu e passou a infância no Brasil, aprendeu, conheceu essas cantigas, essas lendas, parlendas, enfim, que a gente cita, né? Na história a gente cita em alguns momentos, né? Porque a história não é absolutamente baseada nisso. E
essa coisa de valorizar, contar a história, valorizar olho no olho, que está cada dia mais perdido isso nos nossos tempos de modernidade. Olho no olho está perdido. E sentar e ouvir histórias, contar histórias. Porque o espetáculo fala justamente sobre o poder de uma história continuar a ser contada, que continua sendo contada, né? Todas essas coisas que serviram de inspiração, de base para a história, que são coisas do nosso folclore, elas existem porque a gente passa essa história para os filhos, para os netos, há muito tempo, né, no Brasil. Então, eu acho que esse é um dos melhores argumentos, que é falar para as pessoas virem e não deixar que essa história pare de ser contada. E eu acho que também pela mensagem, a gente está falando sobre mensagens bem necessárias, assim, sobre o amor, o poder do amor e como o ódio, né, ensinado, o ódio que é imposto pra gente, ele não tem razão nenhuma, né? E eu acho que essa mensagem precisa ser disseminada nos dias de hoje. Acho que é isso. Porque ele é lindo. Mentira. Quer dizer, ele é lindo, mas todo mundo tem que assistir esse musical porque fala com a criança que existe dentro de cada um, fala com o adulto que existe dentro de cada um, fala com o poeta que existe dentro de cada um. Porque é maravilhoso, porque... Ai, ó, só de falar eu já fico toda derretidinha, porque transforma. Ele é mais do que passar uma mensagem ou contar uma história, é sobreviver uma experiência. É por isso que todo mundo precisa vir, porque todo mundo precisa viver essa experiência. Tá acabando, gente. Corre pra cá, pelo amor de Deus. Se essa lua